Uma produção Domínio Público Audiolivros de George Orwell, 1984, parte 1. Narração Jaime Maciel. Era um dia frio e ensolarado de abril, e os relógios batiam 13 horas. Winston Smith, o queixo fincado no peito, numa tentativa de fugir ao vento impiedoso, esgueirou-se rápido pelas portas de vidro da mansão Vitória. Não, porém, com rapidez suficiente para evitar que o acompanhasse uma onda de pó áspero. O saguão cheirava a repolho cozido e a capacho de trapos. Na parede do fundo fora pregado um cartaz colorido, grande demais para exibição interna. Representava apenas uma cara enorme, de mais de 1 metro de largura, o rosto de um homem de uns 45 anos, com espesso bigode preto e traços rústicos, mas atraentes. Winston encaminhou-se para a escada. Inútil experimentar o elevador, raramente funcionava, mesmo no tempo das vacas gordas, e agora a eletricidade era desligada durante o dia. Fazia parte da campanha de economia, preparatória da Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, que tinha 39 anos e uma variz ulcerada acima do tornozelo direito, subiu devagar, descansando várias vezes no caminho. Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara enorme o fitava na parede. Era uma dessas figuras cujos olhos seguem a gente por toda parte. O grande irmão zela por ti, dizia a legenda. Dentro do apartamento, uma voz sonora lia uma lista de cifras relacionadas com a produção de ferro gussa. A voz saía de uma placa metálica retangular, semelhante a um espelho fosco, embutido na parede direita. Winston torceu um comutador e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem audíveis. O aparelho, chamava-se teletela, podia ter o volume reduzido, mas era impossível desligá-lo de vez. Winston foi até a janela. Uma figura miúda, frágil. A magreza do corpo apenas realçada pelo macacão azul, que era o uniforme do partido. O cabelo era muito louro, a face naturalmente sanguínea, e a pele arranhada pelo sabão ordinário, as giletes sem corte e o inverno que mal terminara. Lá fora, mesmo através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos rodamuinhos de vento levantavam em pequenas aspirais poeiras e papéis rasgados. E embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul berrante, parecia não haver cor em coisa alguma, salvo nos cartazes pregados em toda parte. O bigodudo olhava de cada canto. Havia um rapaz na casa de fronte. O grande irmão zela por ti, dizia o letreiro, e os olhos escuros procuravam os de Winston. Ao nível da rua, outro cartaz, rasgado num canto, trapejava ao vento, ora cobrindo, ora descobrindo a palavra INGSOC, INSOC. Na distância, um helicóptero desceu beirando os telhados. Pairou uns momentos, como uma varejeira, e depois se afastou num voo em curva. Era a patrulha da polícia, espiando pelas janelas do povo. Mas as patrulhas não tinham importância. Só importava a polícia do pensamento. Por trás de Winston, a voz da teletela ainda tagarelava a respeito do ferro gussa e da superação do 9º plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que Winston fizesse, mais alto que um cochicho, seria captado pelo aparelho. Além do mais,
Enquanto permanecesse no campo de visão da placa metálica, poderia ser visto também. Naturalmente, não havia jeito de determinar se, num dado momento, o cidadão estava sendo vigiado ou não. Impossível saber com que frequência ou com que periodicidade a polícia do pensamento ligava para a casa deste ou daquele indivíduo. Era concebível mesmo que observasse todo mundo ao mesmo tempo. A realidade é que podia ligar determinada linha no momento que desejasse. Tinha-se que viver, e vivia-se por hábito transformado em instinto na suposição de que cada som era ouvido e cada movimento examinado, salvo quando feito no escuro. Winston continuou de costas para a teletela. Era mais seguro, conquanto até as costas pudessem falar. A 1 quilômetro dali, o Ministério da Verdade, onde trabalhava, alteava-se alvo e enorme sobre a paisagem fuliginosa. Era isso, pensou ele, com uma vaga repugnância. Isso era Londres, cidade principal da pista. Número 1. Por sua vez, a terceira entre as mais populosas províncias da Oceania. Tentou encontrar na memória uma recordação infantil que lhe dissesse se Londres sempre tivera aquele aspecto. Havia existido sempre aquelas apodrecidas casas do século XIX, os flancos reforçados com espeques de madeira, janelas com remendos de cartolina e os telhados com chapa de ferro corrugado, e os muros doidos dos jardins, descaindo em todas as direções? E as crateras de bombas, onde o pó de reboco revolunteava o ar e o mato crescia à matroca sobre os montes de escombros? E os lugares onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e tinham nascido sórdidas colônias de chochas de madeira que mais pareciam galinheiros? Mas era inútil. Não conseguia se lembrar. Nada sobrava de sua infância, exceto uma série de quadros fortemente iluminados, que se sucediam sem pano de fundo e eram quase ininteligíveis. O Ministério da Verdade, ou Miniver, em novilíngua, era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se terraço sobre terraço, 300 metros sobre o solo. De onde estava Winston conseguia ler, em letras elegantes colocadas na fachada, os 3 lemas do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Constava que o Ministério da Verdade continha 3.000 aposentos sobre o nível do solo e correspondentes ramificações no subsolo. Espalhados por Londres, havia outros 3 edifícios de aspecto e tamanhos semelhantes. Dominavam de tal maneira a arquitetura circunjacente que do telhado da mansão Vitória era possível avistar os 4 ao mesmo tempo. Eram as sedes dos 4 ministérios, que entre si dividiam todas as funções do governo. O Ministério da Verdade, que se ocupava das notícias, diversões, instrução e belas artes. O Ministério da Paz, que se ocupava da guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Fartura, que acudia às atividades econômicas. Seus nomes em novilíngua: Miniver, Minipas, Miniamo e Minifarto. O Ministério do Amor era realmente atemorizante. Não tinha janela alguma. Winston nunca estivera lá, nem a menos de 1 quilômetro daquele edifício. Era um prédio impossível de entrar, exceto em função oficial, e assim mesmo atravessando um labirinto de rolos de arame farpado, portas de aço e ninhos de metralhadoras. Até as ruas que conduziam às suas barreiras externas eram percorridas por guardas de cara de gorila
e fardas negras, armados de porretes articulados. Winston voltou-se abruptamente. Afivelara no rosto a expressão de tranquilo otimismo que era aconselhável usar quando de frente para a teletela. Atravessou o cômodo e entrou na cozinha minúscula. Saindo do ministério àquela hora, sacrificara o almoço na cantina, e sabia que não havia na casa mais alimento que uma côdea de pão escuro, que seria a sua refeição matinal no dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor, com um rótulo branco em que se lia Gin Vitória. Tinha um cheiro enjoado, oleoso, como de vinho de arroz chinês. Winston serviu-se de quase uma xícara de gin, contraiu-se para o choque e engoliu-a de vez, como uma dose de remédio. Instantaneamente ficou com o rosto rubro e os olhos começaram a lacrimejar. A bebida fedia a ácido nítrico, e ao bebê-la, tinha-se a impressão exata de ter levado na nuca uma pancada com um tubo de borracha. No momento seguinte, porém, a queimação na barriga amainou e o mundo lhe pareceu mais ameno. Tirou um cigarro da carteira de cigarros Vitória e imprudentemente segurou-o na vertical, com que todo o fumo caiu ao chão. Puxou outro cigarro, com mais cuidado. Voltou à sala de estar e sentou-se a uma pequena mesa à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa, tirou uma caneta, um tinteiro e um livro em branco, de lombo vermelho e capa de cartolina mármore. Por um motivo qualquer, a teletela da sala fora colocada em posição fora do comum. Em vez de ser colocada, como era normal, na parede do fundo, donde poderia dominar todo o aposento, fora posta na parede mais longa, diante da janela. A um dos seus lados ficava a pequena reentrância, onde Winston estava agora sentado, e que na construção do edifício fora provavelmente destinada a uma estante de livros. Sentando-se nessa alcova e mantendo-se junto à parede, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que respeitava à vista. Naturalmente podia ser ouvido, mas, contanto que permanecesse naquela posição, não podia ser visto. Em parte, fora a extraordinária topografia do cômodo que lhe sugerira o que agora se dispunha a fazer, mas fora também sugerido pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um livro lindo. O papel macio, cor de creme, ligeiramente amarelado pelo tempo. Era de um tipo que não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Era de ver, entretanto, que devia ser muito mais antigo. Vira-o na vitrine de um triste brick num bairro pobre da cidade. Não se lembrava direito do bairro, e fora acometido imediatamente do invencível desejo de possuí-lo. Os membros do partido não deviam entrar em lojas comuns, transacionar no Mercado Livre, dizia-se. Mas o regulamento não era estritamente obedecido, porque havia várias coisas, como cordões de sapatos e giletes, impossíveis de conseguir de outra forma. Relanceara o olhar pela rua e depois entrara, comprando o caderno por $2,50. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para nenhum propósito definido. Levara-o para casa às escondidas na sua pasta. Mesmo sendo em branco, o papel era propriedade comprometedora. O que agora se dispunha a fazer era abrir um diário. Não era um ato ilegal. Nada mais era ilegal, pois não havia mais leis. Porém, se descoberto, havia razoável certeza de que seria punido por pena de morte, ou no mínimo 25 anos num campo de trabalhos forçados. Winston meteu a pena na caneta e chupou-a para tirar a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente usada,
mesmo em assinaturas, e ele conseguira uma, furtivamente, com alguma dificuldade, apenas por sentir que o belo papel creme merecia uma pena de verdade, em vez de ser riscado por um lápis-tinta. Na verdade, não estava habituado a escrever à mão. Exceto recados curtíssimos, o normal era ditar tudo ao falacreve, o que naturalmente era impossível no caso. Molhou a pena na tinta e hesitou por um segundo. Um tremor lhe agitara as tripas. Marcar o papel era um ato decisivo. Com letra miúda e desajeitada, escreveu: 4 de abril de 1984. Encostou-se ao espaldar, descera sobre ele uma sensação de completo desespero. Para começar, não sabia com a menor certeza se o ano era mesmo 1984. Devia ser mais ou menos isso, pois estava convencido de que tinha 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 45. Hoje em dia, porém, não era nunca possível fixar uma data num ou 2 anos. De repente, ocorreu-lhe uma pergunta. Para quem estava escrevendo aquele diário? Para o futuro, os que não haviam nascido? Sua mente pairou um momento sobre a data duvidosa que escrevera e, de repente, se chocou contra a palavra duplipensar em nova língua. Pela primeira vez, percebeu de todo a magnitude do que empreendera. Como poderia se comunicar com o futuro? Era impossível pela própria natureza? Ou o futuro seria parecido com o presente, caso em que não lhe daria ouvidos, ou seria diferente, e nesse caso, a sua situação não teria sentido. Por algum tempo ficou olhando o papel estupidamente. A teletela agora tocava estridente música militar. O curioso era que ele parecia não só ter perdido o poder de se exprimir, como esquecido o que tinha em mente. Havia semanas que se preparava para aquele momento, e nunca lhe passara pela cabeça a ideia de precisar de mais que coragem. Escrever seria fácil. Tudo o que tinha a fazer era transferir para o papel o intérmino e inquieto monólogo que se desenrolava na sua mente fazia anos. Naquele momento, todavia, até o monólogo secara. Além disso, a variz comichava danadamente e não ousava coçá-la, pois quando o fazia, sempre inflamava. Os segundos passavam. De nada tinha consciência, exceto da brancura do papel à sua frente, a coceira acima do tornozelo, o berreiro da música e uma leve bebedeira causada pelo gin. De repente, pôs-se a escrever por puro pânico, mal percebendo o que estava registrando. A letra miúda e infantil traçou linhas tortas pelo papel, abandonando primeiro as maiúsculas e depois até os pontos. 4 de abril de 1984. Ontem à noite, ao cinema, tudo fitas de guerra. Uma muito boa de um navio cheio de refugiados bombardeado no Mediterrâneo. Público muito divertido, com cenas de um homenzarrão gordo tentando fugir, nadando de um helicóptero. Primeiro se via ele subindo, descendo na água que nem golfinho. Depois, pelas miras do helicóptero. E daí ficava cheio de buracos. O mar perto ficava rosa e de repente afundava, como se os furos tivessem deixado entrar água. Público dando gargalhadas quando afundou. Então, viu-se um escaler cheio de criança, com um helicóptero por cima. Havia uma mulher de meia idade, talvez judia, sentada na proa com um menininho de uns 3 anos nos braços. Garotinho gritando de medo e escondendo a cabeça nos seios dela como querendo se refugiar. E a mulher pondo os braços em torno dele e consolando-o apesar de também estar roxa de medo. Todo o tempo cobrindo ele o mais possível,
como se os braços pudessem protegê-lo das balas. Então, o helicóptero soltou uma bomba de 20 quilos em cima deles. Clarão espantoso, e o bote virou cisco. Daí uma ótima fotografia de um braço de criança subindo, subindo, subindo. Um helicóptero com a câmera no nariz deve ter acompanhado, e houve muito aplauso no lugar do partido. Mas uma mulher da parte dos proles de repente armou barulho e começou a gritar que não deviam exibir fita assim para crianças. Não é direito na frente de crianças. Não. E daí e tal, até que a polícia a botou na rua. Não acho que aconteceu nada para ela, ninguém se importa com o que os proles dizem. Reação prole típica a eles, nunca. Winston parou de escrever, em parte por sentir cãibras na mão. Não sabia o que o levara a soltar aquela torrente de bobagem. O curioso, porém, é que ao fazê-lo, uma recordação inteiramente diferente se esclarecera em sua memória, ao ponto de quase se sentir capaz de narrá-la. Percebia agora que fora por causa do outro incidente, que de súbito resolvera ir para casa e iniciar o seu diário aquele dia. Sucedera aquela manhã, no ministério, se é possível dizer que sucede algo tão nebuloso. Eram quase 11 horas, e no departamento de registro, onde Winston trabalhava, já arrastavam cadeiras dos cubículos e as arrumavam no centro do salão, diante da grande teletela, preparando-se para os 2 minutos de ódio. Winston ia ocupando seu lugar numa das filas do meio, quando entraram inesperadamente na sala 2 pessoas que conhecia de vista, mas com quem nunca falara. Uma delas era uma moça com quem se encontrara muitas vezes nos corredores. Não sabia como se chamava, mas sabia que trabalhava no departamento de ficção. Era de presumir, pois a vira levando uma chave inglesa nas mãos sujas de graxa. Que fosse mecânica de uma das máquinas de novelizar. Devia ter uns 27 anos, e era de aparência audaciosa, com cabelo negro e espesso, rosto sardento e movimentos rápidos, atléticos. Uma estreita faixa escarlate, emblema da Liga Juvenil Antissexo, dava várias voltas à sua cintura, o suficiente para realçar as curvas das ancas. Winston antipatizara com ela desde o primeiro momento, e sabia por quê. Era por causa da atmosfera de campos de hóquei, chuveiro frio, piqueniques e grande linha moral que conseguia inspirar. Ele antipatizava com todas as mulheres, principalmente com as moças e bonitas. Eram sempre as mulheres, e principalmente as moças, os militares mais fervorosos do partido, os devoradores de palavras de ordem, os espiões amadores e os espículas dos desvios. Esta jovem lhe dava a impressão de ser mais perigosa que a maioria. Uma vez que se haviam cruzado no corredor, ela lhe lançara um rápido olhar de esguelha, que parecia tê-lo penetrado até o imo, e o encheira de terror. Até lhe ocorrera a ideia de que talvez fosse da polícia do pensamento. Na verdade, isso era pouco provável. Entretanto, continuava sentindo um estranho mal-estar, em cuja composição havia medo e hostilidade, e que sobrevinha sempre que ela se aproximava. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do partido interno e ocupante de um posto tão remoto e de tamanha importância que Winston, dele, só tinha uma vaga ideia. Um silêncio momentâneo calou o grupo reunido em torno das cadeiras, quando viu o macacão negro do partido interno. O'Brien era um homem grande, troncudo, de pescoço taurino e rosto grosseiro, engraçado, brutal. Apesar de sua aparência temível, tinha maneiras até distintas. Seu tique de rearranjar os óculos no nariz, um gesto curioso, desarmava e, de certo modo indefinível, parecia civilizado.
Era um gesto que, se alguém ainda pensasse em velharias tais, poderia recordar um fidalgo do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston vira O'Brien talvez meia dúzia de vezes em outros tantos anos. Sentia-se profundamente atraído por ele, e não apenas por se sentir intrigado pelo contraste entre a urbanidade de O'Brien e o seu físico de pugilista. Era muito mais por causa de uma crença secreta. Ou talvez não chegasse à crença, fosse mera esperança de que não era perfeita a ortodoxia política de O'Brien. Havia em sua fisionomia algo que dava essa impressão. Ou ainda, talvez não fosse ortodoxia o que estava escrito em seu rosto, mas apenas inteligência. De qualquer forma, tinha o aspecto de ser pessoa com que se podia conversar, se fosse possível fraudar a teletela e falar-lhe a sós. Winston jamais fizera o menor esforço de verificar sua posição. Na verdade, não havia maneira de o fazer. Naquele momento, O'Brien olhou o relógio pulseira. Viu que eram quase 11 horas e evidentemente resolveu ficar no departamento de registro até acabarem os 2 minutos de ódio. Sentou-se numa cadeira da mesma fila que Winston, a 2 passos dele. Entre os dois encontrava-se uma mulherzinha de cabelo cor de areia, que trabalhava no cubículo contíguo. A moça do cabelo escuro ocupou uma cadeira logo atrás. Mais um instante, e um guincho horrendo, áspero, como o de uma máquina monstruosa funcionando sem óleo, saiu da grande teletela. Era um barulho de fazer ranger os dentes e arrepiar os cabelos da nuca. O ódio começara. Como de hábito, a face de Emanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Aqui e ali, houve assovios entre o público. A mulherzinha de cabelo cor de areia emitiu um uivo misto de medo e repugnância. Goldstein era o renegado e traidor que um dia, muitos anos atrás, exatamente quantos ninguém se lembrava, fora uma das figuras de proa do partido, quase no mesmo plano que o próprio grande irmão, tendo depois se dedicado a atividades contra-revolucionárias, sendo por isso condenado à morte, da qual escapara, desaparecendo misteriosamente. O programa dos 2 minutos de ódio variava de dia a dia, sem que, porém, Goldstein deixasse de ser o personagem central cotidiano. Era o traidor original, o primeiro a violar a pureza do partido. Todos os subsequentes crimes contra o partido, todas as traições, atos de sabotagem, heresias, desvios, provinham diretamente dos seus ensinamentos. Em alguma parte do mundo, ele continuava vivo e tramando suas conspirações. Talvez no além-mar, sob proteção dos seus patrões estrangeiros. Talvez até mesmo, de vez em quando corria o boato, em algum esconderijo na própria Oceania. Winston sentiu contrair-se o diafragma. Nunca podia ver a face de Goldstein sem uma dolorosa mistura de emoções. Era um rosto judaico, magro, com um grande ralo de cabelo branco, esgruvinhado e um pequeno cavanhaque. Um rosto arguto e, no entanto, de certo modo, intrinsecamente desprezível, com um ar de tolice senil no nariz comprido e fino, no qual se equilibravam os óculos. Parecia a cara de uma ovelha, e a voz também recordava um balido. Goldstein lançava o costumeiro ataque peçonhento às doutrinas do partido. Um ataque tão exagerado e perverso que uma criança poderia refutá-lo, e, no entanto, suficientemente plausível para encher o cidadão de alarme, de receio que outras pessoas, menos equilibradas, o pudessem aceitar. Insultava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido,
exigia a imediata conclusão da paz com a Eurásia, advogava a liberdade de palavra, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento. Gritava histericamente que a revolução fora traída, e tudo numa linguagem rápida, polissilábica, que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido. E até continha palavras em 9 línguas, maior número dessas palavras, com efeito, do que qualquer membro do partido usaria na vida diária. E todo o tempo, para que não persistissem dúvidas quanto à realidade oculta pela lenga-lenga especiosa de Goldstein, marchavam por trás de sua cabeça, na teletela, infindas colunas do exército eurasiano. Fileiras após fileiras de homens sólidos com rostos asiáticos, sem expressão, que vinham até a superfície da placa e sumiam, para ser seguidos por outros exatamente idênticos. O ritmo cavo e monótono das botas dos soldados formava uma cortina sonora para os balidos de Goldstein. Antes do ódio se haver desenrolado por 30 segundos, metade dos presentes soltava incontroláveis exclamações de fúria. Era demais suportar a vista daquela cara de ovelha satisfeita e do poderio terrífico do exército eurasiano mostrado na tela. Além disso, ver ou mesmo pensar em Goldstein produzia automaticamente medo e raiva. Era o objeto de ódio mais constante que a Eurásia ou a Lestásia, porquanto, quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências, em geral estava em paz com a outra. O estranho, todavia, é que, embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todo o mundo, embora todos os dias e milhares de vezes por dia, nas tribunas, teletelas, jornais, livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, apresentadas aos olhos de todos como lixo à toa, e apesar de tudo isso, sua influência nunca parecia diminuir. Havia sempre novos bocós esperando para serem seduzidos. Não se passava dia sem que espiões e sabotadores, obedientes às ordens dele, não fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Era comandante de um vasto exército de sombras, uma rede subterrânea de conspiradores dedicados à derrocada do Estado. Supunha-se que se chamava A Fraternidade. Murmurava-se também a respeito de um livro terrível, um compêndio de todas as heresias, escrito por Goldstein, e que circulava clandestinamente aqui e ali. Era um livro sem título. Referiam-se a ele simplesmente por O Livro. Mas só se sabia dessas coisas através de vagos boatos. Nem a fraternidade, nem o livro eram assuntos que um militante comum do partido mencionasse. No segundo minuto, o ódio chegou ao frenesi. Os presentes pulavam nas cadeiras e berravam a plenos pulmões, esforçando-se para abafar a voz alucinante que saía da tela. A mulherzinha do cabelo de areia ficara toda rosa e abria e fechava a boca como peixe jogado à terra. Até o rosto másculo de O'Brien estava corado. Estava sentado muito tenso em sua cadeira, o peito largo se alteando e agitando como se resistisse ao embate de uma vaga. A morena, atrás de Wilson, pusera-se a berrar: "Porco! Porco! Porco!" De repente, apanhou um pesado dicionário de 9 línguas e atirou-o à tela. O livro atingiu o nariz de Goldstein e ricocheteou. A voz continuou, inexorável. Num momento de lucidez, Winston percebeu que ele também estava gritando com os outros e batendo os calcanhares violentamente contra a travessa da cadeira. O horrível dos 2 minutos de ódio era que, embora ninguém fosse obrigado a participar, era impossível deixar de se reunir aos outros. Em 30 segundos, deixava de ser preciso fingir.
parecia percorrer todo o grupo uma corrente elétrica, um horrível êxtase de medo e vindita, um desejo de matar, de torturar, de amassar rostos com um malho, transformando o indivíduo, contra a sua vontade, num lunático ao uivar e fazer caretas. E, no entanto, a fúria que se sentia era uma emoção abstrata, não dirigida, que podia passar de um alvo ao outro como a chama de um maçarico. Assim, havia momentos em que o ódio de Winston não se dirigia contra Goldstein, mas, ao invés, contra o grande irmão, o partido e a polícia do pensamento. E, nesses momentos, o seu coração se aproximava do solitário e ridicularizado herege da tela, um único guardião da verdade e da sanidade num mundo de mentiras. No entanto, no instante seguinte, se embanava com os circunstantes, e tudo quanto se dizia de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Nesses momentos, o seu ódio secreto pelo grande irmão se transformava em adoração, e o grande irmão parecia crescer, protetor, destemido e invencível, firme como uma rocha contra as hordes da Ásia. E Goldstein, apesar do seu isolamento, sua fraqueza e da dúvida que cercava a sua própria existência, lhe parecia um hipnotizador sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização pelo mero poder da voz. Nesses momentos, era possível dirigir o ódio neste ou naquele rumo, por ato voluntário. De repente, por uma espécie de esforço violento, com que num pesadelo se arranca a cabeça do travesseiro, Winston conseguiu transferir para a moça de cabelo escuro, sentada atrás dele, o ódio que antes dedicava à figura da tela. Belas e vívidas alucinações lhe atravessaram o cérebro. Haveria de matá-la a golpes de um cajado de borracha? Amarrá-la-ia nua a um poste e a crivaria de flechas, como São Sebastião. Possuí-la-ia e a degolaria no momento do gozo. Além disso, percebeu mais claro que antes por que a odiava. Odiava porque era jovem, bonita e assexuada, porque desejava ir para a cama com ela e porque nunca o faria, porque na cinturinha fina e convidativa, que parecia pedir que a segurassem com o braço, só havia a odiosa faixa escarlate, o agressivo símbolo de castidade. O ódio chegou ao clímax. A voz de Goldstein transformara-se de fato num balido de ovelha, e por um instante o rosto se transformou numa cara de carneiro. Depois, a cara de carneiro se fundiu na de um soldado eurasiano, que parecia avançar, enorme e terrível, com a metralhadora de mão rugindo, parecendo saltar da superfície da tela de modo tão real que alguns da primeira fileira se inclinaram para trás. No mesmo momento, porém, arrancando um fundo suspiro de alívio de todos, a figura hostil fundiu-se na fisionomia do grande irmão, de cabelos e bigodes negros, cheio de força e de misteriosa calma, e tão vasta que tomava quase toda a tela. Ninguém ouviu o que o grande irmão disse. Eram apenas palavras de incitamento, o tipo das palavras que se pronunciam no vivo do combate. Palavras que não se distinguem individualmente, mas que restauram a confiança pelo fato de serem ditas. Então, o rosto do grande irmão surgiu de novo, e no seu lugar apareceram as 3 divisas do partido, em maiúsculas, em negrito. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas o rosto do grande irmão pareceu persistir por vários segundos na tela, como se seu impacto nas pupilas fosse forte demais para se esmaecer tão rápido. A mulherzinha do cabelo cor de areia
atirara-se sobre o espaldar da cadeira que tinha à frente, com um murmúrio trêmulo que parecia dizer: "Meu Salvador." Estendeu os braços para a tela. Depois, ocultou a face nas mãos. Era claro que orava. Nesse momento, todo o grupo se pôs a entoar um cantonhão ritmado. G, I, G, I, G, I, repetido inúmeras vezes, com uma longa pausa entre o G e o I. Um som cavo e surdo, curiosamente selvagem, no fundo do qual se parecia ouvir batidas de pés nus e o rufo dos atabaques. Durou meio minuto, talvez. Era um estribilho que se ouvia com frequência nos momentos de emoção dominadora. Era em parte um hino à sapiência e majestade do grande irmão. Porém, mais que isso, era auto-hipnotismo. O afogar deliberado da consciência por meio do barulho rítmico. As entranhas de Winston pareceram esfriar. Durante os 2 minutos de ódio, não era possível deixar de participar do delírio geral. Mas aquele cântico subhumano, G, I, G, I, sempre o enchia de pavor. Naturalmente cantava com os outros. Seria impossível proceder de outra forma. Dominar os sentimentos, controlar as feições, fazer o que todo mundo fazia, era uma reação instintiva. Havia, porém, um lapso de 2 segundos em que a expressão de seus olhos poderia traí-lo. E foi exatamente nesse lapso que a coisa sucedera. Se é que de fato sucedera. Momentaneamente, seu olhar encontrara o de O'Brien, que se erguera. Tirara os óculos e ia colocá-los no lugar com um gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que os olhares se encontraram. E enquanto durou, Winston viu. Sim, viu. Que O'Brien estava pensando o mesmo que ele. Completara-se uma inequívoca comunicação. Fora como se 2 espíritos se abrissem e os pensamentos de um passassem ao outro, pelos olhos. Estou contigo, pareceu dizer-lhe O'Brien. Sei exatamente o que sentes. Sei tudo de teu desprezo, teu ódio, teu nojo. Mas não te aflijas, estou a teu lado. E daí, sumira-se a faísca de inteligência, e a face de O'Brien se tornara inescrutável como a de todos. Fora tudo, e ele já nem tinha a certeza de que de fato ocorrera. Tais incidentes jamais tinham sequela. Tudo o que faziam era manter viva dentro dele a fé ou a esperança de que houvesse outros inimigos do partido. Afinal de contas, talvez fossem verdadeiros os boatos de vastas conspirações subterrâneas. Quiçá existisse mesmo a fraternidade. Era impossível, não obstante as infindas prisões, confissões e execuções, ter a certeza de que a fraternidade não passava de invencionice. Alguns dias ele acreditava, outros não. Não havia provas, apenas visões fugidias que poderiam significar algo ou nada. Trechos de conversa entreouvida, rabiscos apagados nas paredes das privadas, e uma vez, até no encontro de 2 desconhecidos, um pequeno movimento de mãos que talvez fosse um sinal identificador. Era tudo palpite. Provavelmente imaginara a coisa. Voltou ao cubículo sem tornar a olhar para O'Brien. Mal lhe passara pela cabeça a ideia de aprofundar o contato momentâneo. Seria inconcebivelmente perigoso, mesmo se soubesse como agir. Durante 1 segundo ou 2, haviam trocado um olhar equívoco. E era o fim da história. Mas até aquilo era um acontecimento memorável, na solidão amuralhada em que se era obrigado a viver. Winston levantou-se
e acomodou-se melhor na cadeira. Soltou um arroto. Era o gin que lhe subia do estômago. Seus olhos tornaram a focar a página. Descobriu que estivera escrevendo num gesto automático ao mesmo tempo que a memória divagava. E não era mais a letra desajeitada e miúda de antes. A pena correra voluptuosamente sobre o papel macio, escrevendo em grandes letras de imprensa: abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão. Muitíssimas vezes, enchendo meia página. Não pôde deixar de sentir um laivo de pânico. Era absurdo, pois escrever aquelas palavras não era mais perigoso que o ato inicial de abrir o diário, mas por um momento se sentiu tentado a rasgar as páginas usadas e abandonar por completo a empresa. Não o fez, contudo, porque sabia ser inútil. Que escrevesse abaixo o grande irmão ou não fazia diferença. Quer continuasse o diário, quer parasse, não fazia diferença. A polícia do pensamento o apanharia do mesmo modo. Cometera, e teria cometido, nem que não levasse a pena ao papel, o crime essencial, que em si continha todos os outros. Crime-ideia chamava-se. O crime-ideia não era coisa que pudesse ocultar. Podia-se escapar com êxito algum tempo, anos até, porém, mais cedo ou mais tarde, pegavam o criminoso. E era sempre à noite. As prisões eram sempre à noite. O súbito arranco ao sono, a mão rude sacudindo o ombro, as luzes ferindo os olhos, o círculo de caras implacáveis em torno da cama. Na vasta maioria dos casos, não havia julgamento, nem notícia da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. O nome do cidadão era removido dos registros, suprimida toda a menção dele, negada sua existência anterior, e depois, esquecido. Era-se abolido, aniquilado, vaporizado. Era o termo corriqueiro. Winston foi dominado por breve ataque de histeria. Pôs-se a escrever em garranchos apressados. Me darão um tiro. Que me importa se darão um tiro na nuca? Não me importa. Abaixo o grande irmão. Eles sempre dão um tiro na nuca. Que me importa? Abaixo o grande irmão. Ergueu-se um pouco da cadeira, ligeiramente envergonhado de si próprio, e largou a caneta. Dali a um segundo, levou um susto enorme. Batiam à porta. Já? Deixou-se ficar quieto, como um camundongo, na esperança vã de que a pessoa se fosse sem insistir. Mas não. A batida repetiu-se. Seria pior atrasar-se. Com o coração batendo como um tambor, mas com a face provavelmente sem expressão, graças ao velho hábito, ele se levantou e encaminhou-se para a porta a passos tardos. 2. Quando pôs a mão no trinco, viu que deixara o diário aberto na mesa. Abaixo, o grande irmão, lia-se em toda a página, em letras quase visíveis da porta de tão grandes. Cometeram um erro incrivelmente estúpido. Percebeu, entretanto, que mesmo no seu pânico não quisera sujar o belo papel creme, fechando o caderno sobre a tinta fresca. Respirou fundo e abriu a porta. Instantaneamente, uma vaga de alívio o dominou. Uma mulher incolor, insignificante, de cabelo ralo e pele encarquilhada, surgiu no vão. "Ó, camarada", disse num gemido soturno. "Ouvi tua chegada. Achas que podes vir dar uma olhada na minha pia da cozinha?" Entupiu. Era a senhora Parsons, esposa de um vizinho do mesmo andar. Senhora era um termo um tanto antipatizado pelo partido. O correto
era chamar todo mundo de camarada. Mas, com certas mulheres, era usado instintivamente. Teria uns 30 anos, mas parecia muito mais velha. Dava a impressão de ter poeira nas rugas. Winston seguiu-a pelo corredor. Esses concertos amadores eram uma chatice quase diária. A Mansão Vitória era um prédio antigo, construído por volta de 1930, e estava caindo aos pedaços. O reboco vivia caindo as placas da parede e do forro, e os canos arrebentavam com qualquer geada. Havia goteiras sempre que nevava um pouco. O sistema de aquecimento em geral funcionava a meio vapor, quando não o fechavam de vez, para economizar combustível. Os concertos, exceto os que os próprios inquilinos pudessem executar, dependiam da sanção de remotos comitês, capazes de adiar 2 anos a substituição de uma vidraça quebrada. É só porque o Tom não está, explicou a Sra. Parsons vagamente. O apartamento dos Parsons era maior que o de Winston, e lúgubre de outra maneira. Tudo tinha um aspecto pisado, amassado, como se a casa acabasse de ser visitada por um animal violento. Acessórios esportivos, tacos de hóquei, luvas de boxe, uma bola furada, um par de shorts suados virados pelo avesso, jaziam no assoalho. E sobre a mesa havia uma pilha de pratos sujos e de cadernos de exercício, sebentos e orelhudos. Nas paredes viam-se bandeiras escarlates da Liga da Juventude e dos Espiões, e um cartaz tamanho natural do Grande Irmão. Pairava no ar o costumeiro cheiro de repolho cozido, comum a todo o edifício, mas ali, misturado com a caatinga mais pronunciada de suor. Percebia-se isso à primeira cheirada, embora fosse difícil explicar como, de suor de uma pessoa ausente. Noutra sala, alguém com um pente e um pedaço de papel higiênico estava tentando acompanhar a música militar que ainda saía da teletela. São as crianças, disse a Sra. Parsons, lançando uma olhada apreensiva para a porta. Não saíram hoje e, naturalmente... Tinha o hábito de interromper as frases no meio. A pia da cozinha estava cheia até quase em cima de uma água esverdeada, imunda, que fedia a repolho, mais que nunca. Winston ajoelhou-se e examinou o sifão. Tinha raiva de usar as mãos e detestava abaixar-se, o que em geral lhe provocava tosse. A Sra. Parsons ficou olhando sem préstimo. Naturalmente, se Tom estivesse em casa, consertaria num momento, disse ela. Ele gosta desses serviços. É tão jeitoso, Tom. Parsons era colega de Winston no Ministério da Verdade. Era um homem gorducho, mas ativo, de estupidez paralisante, uma massa de entusiasmo imbecil. Um desses servos dedicados e absolutamente fiéis dos quais dependia a estabilidade do partido, mais do que da polícia do pensamento. Aos 35, fora a contragosto desligado da Liga da Juventude, e antes de entrar, para ela, conseguira ficar nos Espiões 1 ano, além da idade limite. No ministério, trabalhava num serviço subordinado, para o que não precisava de inteligência, mas, por outro lado, era figura de proa no comitê esportivo, e todos os outros comitês empenhados na organização de piqueniques e passeatas comunais, demonstrações espontâneas, campanhas de economia e atividades voluntárias em geral. Informava ao interlocutor, com tranquilo orgulho, soltando baforadas do cachimbo que comparecera ao centro comunal todas as noites, nos últimos 4 anos. Um tremendo cheiro de suor, uma espécie de testemunho inconsciente da dureza de sua vida, seguia-o por toda parte e permanecia no ambiente, mesmo depois dele sair. Tens uma chave inglesa?
indagou Winston, apalpando a porca do sifão. Chave? Exclamou a Sra. Pearson, tornando-se invertebrada outra vez. Não sei não. Quem sabe as crianças... Houve um estrondo de botinas e outro guincho no pente, recordando a presença das crianças na sala de estar. A Sra. Parsons trouxe a chave inglesa. Winston soltou a água e com nojo retirou o bolo de cabelo humano que entupira o cano. Lavou os dedos da melhor maneira possível na água fria da pia e voltou para a sala. Mãos ao ar! Urrou uma voz selvagem. Um menino bonito, de uns 9 anos e cara de brigão, surgira por trás da mesa e o ameaçava com uma pistola automática de brinquedo, imitado por sua irmãzinha de 7, e que empunhava um pedaço de madeira. Ambos vestiam calções azuis, camisas cinzentas e o lenço vermelho que compunham o uniforme dos espiões. Winston levantou as mãos sobre a cabeça, mas com mal-estar. Tão viciosa era a atitude do garoto que não lhe parecia pilhéria. És um traidor! Berrou o menino. És um ídolo criminoso! És um espião eurasiano! Eu te mato! Te vaporizo! Te mando para as minas de sal! De repente, puseram-se os dois a saltar em torno dele, berrando, traidor e ídolo criminoso, a menininha imitando todos os movimentos do irmão. Era um tanto arrepiante, como um brinquedo de filhotes de tigre, que breve serão devoradores de homens. Havia nos olhos do menino uma espécie de ferocidade calculadora, um desejo bastante evidente de esmurrar ou dar um pontapé em Winston, e a consciência de ter quase o tamanho necessário para a agressão. Ainda bem que não brandia uma pistola de verdade, pensou Winston. Os olhos da vizinha saltaram nervosamente de Winston às crianças, e vice-versa. Sob a luz mais forte da sala de estar, ele notou com interesse que, de fato, havia pó nas rugas de seu rosto. Ficam tão barulhentos, disse ela. Estão desapontados porque não puderam assistir ao enforcamento. É isso. Não tenho tempo para levá-los e Tom não voltará do serviço a tempo. Por que não podemos ir ver o enforcamento? Indagou o menino num vozeirão. Quero ver o enforcamento! Quero ver o enforcamento! Cantarolou a garota, saltitando pelo cômodo. Deviam ser enforcados aquela noite, no parque, uns prisioneiros eurasianos, criminosos de guerra. Isso acontecia uma vez por mês, e era um grande espetáculo popular. As crianças sempre exigiam que as levassem. Winston despediu-se da Sra. Parsons e encaminhou-se para a porta. Mas ainda não dera 6 passos pelo corredor, quando um projétil o acertou na nuca, numa pancada muito dolorosa. Foi como se um arame em brasa o tivesse atingido. Girou nos calcanhares a tempo de ver a Sra. Parsons arrastando o filho para a sala de estar, enquanto o menino metia no bolso um estilingue. Goldstein! Gritou o menino quando a porta se fechou. O que mais impressionou Winston, contudo, foi o olhar de terror inerme da mulherzinha de cara gris. De volta ao apartamento, sentou rápido diante da teletela e tornou a sentar-se à mesa, ainda esfregando o pescoço. Cessara a música. A substituíra uma voz militar que em tom estacato lia com gozo brutal uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante, que acabava de ser ancorada entre a Islândia e as Ilhas Faroe. Com aquelas horrendas crianças, pensou, essa pobre mulher deve levar uma vida de terror. Dali a 1 ano ou 2, começarão a observá-la dia e noite, à cata de sintomas de heterodoxia. Quase todas as crianças eram horríveis. O pior de tudo é que, com auxílio de organizações tais como os espiões, eram sistematicamente transformadas em pequenos selvagens incontroláveis,
e, no entanto, nelas não se produzia qualquer tendência de se rebelar contra a disciplina do partido. Ao contrário, adoravam o partido e tudo quanto tinha ligação a ele. As canções, as procissões, as bandeiras, as caminhadas, a ordem unida com fuzis de madeira, berrar palavras de ordem, adorar o grande irmão. Era para elas uma espécie de jogo formidável. Toda a sua ferocidade era posta para fora, dirigida contra os inimigos do Estado, contra os forasteiros, traidores, sabotadores, ideocriminosos. Era quase normal que as pessoas de mais de 30 tivessem medo dos próprios filhos. E com fartos motivos, pois rara era a semana em que o Times não publicasse um tópico contando como um pequeno salafrário, herói infantil, era a expressão usada, ouvira alguma observação comprometedora e denunciar os pais à polícia do pensamento. A picada do estilingue não doía mais. Winston segurou a caneta, desanimado, pensando com seus botões se encontraria mais o que registrar no diário. De repente, começou a pensar outra vez em O'Brien. Anos atrás? Quantos anos? Devia ser uns 7. Sonhar estar caminhando num quarto escuro como breu, e alguém, sentado ao seu lado, dissera ao senti-lo passar: "Tornaremos a nos encontrar onde não há treva." Fora dito baixinho, sem ênfase, uma declaração, não uma ordem. E ele continuara sem parar. O curioso é que na ocasião do sonho, as palavras não o haviam impressionado maiormente. Somente mais tarde, e aos poucos, é que tinham ganho em significação. Não podia lembrar agora se fora antes ou depois do sonho que vira O'Brien pela primeira vez. Nem se lembrava de quando identificara aquela voz como a de O'Brien. Fosse como fosse, existia a identificação. O'Brien lhe falara na escuridão. Winston nunca conseguira ter certeza. Mesmo depois do cintilar de olhares daquela manhã, ainda era impossível ter certeza da amizade ou inimizade de O'Brien. Nem lhe parecera ter muita importância. Entre eles havia um laço de compreensão mais importante do que o afeto ou a ideologia. "Tornaremos a nos reencontrar onde não há treva", dissera ele. Winston não sabia o que significava. Apenas acreditava que, de um modo ou outro, seria realidade. A voz da teletela fez uma pausa. Um toque de clarim, belo e límpido, flutuou no ar estagnado. A voz continuou áspera. "Atenção, atenção, por favor. Acaba de chegar uma notícia da frente de Malabar. Nossas forças do sul da Índia lograram uma gloriosa vitória. Estou autorizado a dizer que esta batalha poderá aproximar a guerra do seu fim. Eis a notícia." Más notícias, pensou Winston. E com efeito, depois de uma sanguinolenta descrição do aniquilamento de um exército eurasiano, com formidáveis cifras de mortos e prisioneiros, divulgou-se a notícia de que a partir da semana próxima, a ração de chocolate seria reduzida de 30 a 20 gramas. Winston tornou a arrotar. O gin estava se gastando, deixando uma sensação de vazio. A teletela, talvez para celebrar a vitória, talvez para afogar a lembrança do chocolate perdido, atacou. Oceania, nossa terra. Era dever de todos ouvirem um hino de pé. Todavia, na posição em que estava, não podiam vê-lo. A Oceania, nossa terra, seguiu-se música mais leve. Winston foi até a janela, sempre de costas para a tela. O dia continuava claro e despejado. Em algum lugar distante, uma bomba-foguete explodiu com um estrondo surdo, ecoante. Atualmente, caíam em Londres 20 ou 30 bombas por semana.
Lá embaixo na rua, o vento ainda fustigava o cartaz rasgado, e a palavra INSOC ora aparecia, ora desaparecia. INSOC. Os princípios sagrados do INSOC: nove língua, duplo pensar, a mutabilidade do passado. Seguiu-se como quem vagueia nas florestas do fundo do mar, perdido num mundo monstruoso, onde ele próprio era um monstro. Estava só. O passado, morto. O futuro, inimaginável. Que certeza haveria de estar ao seu lado uma única criatura humana viva? E de que maneira saber que o domínio do partido não duraria para sempre? Como resposta, os 3 lemas da fachada branca do Ministério da Verdade lhe voltaram à mente. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Tirou do bolso uma moeda de 25 centavos. Ali também, em letras maiúsculas, porém nítidas, liam-se as mesmas frases. Do outro lado, a cabeça do grande irmão. Até do dinheiro aqueles olhos o perseguiam. Moedas, selos, capas de livro, faixas, cartazes, maços de cigarro, em toda parte. Sempre os olhos fitando o indivíduo. A voz a envolvê-lo. Adormecido ou desperto, trabalhando ou comendo, dentro e fora de casa, no banheiro ou na cama, não havia fuga. Nada pertencia ao indivíduo, com exceção de alguns centímetros cúbicos dentro do crânio. O sol deslocara-se no céu, e na sombra, as miríades de janelas do Ministério da Verdade pareciam as sinistras seteiras de uma fortaleza. O coração de Winston tremeu ante a pirâmide enorme. Era forte demais. Não podia ser tomada de assalto. 1000 bombas-foguetes não a deitariam por terra. Tornou a indagar de si próprio. Para quem estaria escrevendo o diário? Para o futuro? Para o passado? Para uma época que talvez fosse imaginária? E diante dele abria-se não a morte, mas o aniquilamento. O diário seria reduzido a cinzas e ele a vapor. Somente a polícia do pensamento leria o seu escrito, antes de suprimi-lo e eliminá-lo da lembrança. Como poderia apelar para o futuro, sendo impossível a sobrevivência física de um vestígio do indivíduo, e até mesmo de uma palavra anônima, rabiscada num pedaço de papel? A teletela assinalou 14 horas. Precisava sair dali a 10 minutos. Tinha de estar de volta ao serviço às 14h30. Curiosamente, o soar das horas pareceu dar-lhe novo ânimo. Ele não passava de um fantasma solitário, exprimindo uma verdade que ninguém jamais ouviria. Mas enquanto a exprimisse, a continuidade não seria interrompida. Não é fazendo ouvir a nossa voz, mas permanecendo são de mente, que preservamos a herança humana? Ele voltou à mesa, molhou a pena e escreveu. Ao futuro ou ao passado, há uma época em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros e que não vivam sós. Há uma época em que a verdade existir e o que foi feito não puder ser desfeito. Cumprimentos da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensar. Ele já estava morto, refletiu. Pareceu-lhe que só agora, depois de começar a formular suas ideias, dera o passo decisivo. As consequências de cada ato são incluídas no próprio ato. Escreveu. Crime-ideia não acarreta a morte. Crime-ideia é a morte. Agora que se reconhecia como defunto, tornava-se importante ficar vivo o mais tempo possível. Tinha manchados de tinta 2 dedos da mão direita. Era exatamente o tipo do pormenor que podia traí-lo. Algum enxerido do ministério,
Mulher, provavelmente. Alguém como aquelazinha de cabelo cor de areia, ou a morena do departamento de ficção. Poderia querer saber por que andar escrevendo na hora do almoço. Por que usara uma pena antiga? O que escrever? E então, soltar um palpite no local competente? Winston foi ao banheiro e cuidadosamente lavou a tinta com sabão áspero, arenoso e escuro, que arranhava como lixa e que, portanto, era ótimo para o que tinha em vista. Guardou o diário na gaveta. Era absolutamente inútil pensar em escondê-lo. Mas poderia ao menos certificar-se de que sua existência fora ou não descoberta. Um cabelo deposto na margem da página daria na vista. Com uma ponta do dedo, recolheu um grão identificável de pó esbranquiçado e depositou-o no canto da capa, donde certamente cairia se o livro fosse mexido. Você está escutando o livro 1984, uma produção exclusiva do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.